Bem, dando continuidade às nossas aulas de pensamento computacional, estamos aqui em algoritmo 2. Vamos fazer mais um algoritmo que não tem linguagem propriamente dita, mas nós vamos usar uma linguagem mais próxima de nós, né? Como, por exemplo, o Portugal. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho aí para a gente entender alguns comandos iniciais, que a gente vai chamar de comando no Portugal, e a ideia de que é variável, tá? Então, vamos lá. Escreva um algoritmo que calcule a soma de dois números. Então, o primeiro passo é a gente iniciar o nosso programa. A gente vai iniciar com o comando início, tá? Porém, eu vou colocar aqui sublinhado esse comando, tá? Então, início, só para dizer que é comando, tá? E aí, a gente vai precisar, no caso, ter dois pedaços de memória, ou que a gente possa armazenar dois valores, né? E esses pedaços de memória que a gente chama de variável, como se fosse uma caixinha para reservar algum valor, certo? E essa caixinha, a gente pode reservar um valor inteiro, um valor real, ou então até um conjunto de letras, como uma mensagem, um nome, um endereço, certo? Então, eu vou usar aqui o comando declare, declare, tá? Declare, aqui, declare, certo? Deixa eu tirar aqui o sublinhado. Nessa parte aqui, eu também vou tirar o sublinhado, tá? Pra gente não confundir. Por que eu tô colocando sublinhado? Para dizer que é um comando, tá? Para dizer que é um comando, que é diferente, por exemplo, das coisas que nós vamos dizer assim, como variável, como operadores. Então, tudo que for comando é como se você dissesse assim, ó, faça isso, faça aquilo, para a máquina realizar a tarefa, né? Como eu quero somar dois valores, apenas somar, tá? Mas eu posso botar número direto. Se você colocar um número direto, ele vai realizar a soma somente daqueles números que você colocar. Quando eu reservo um pedaço da memória, eu posso colocar o número que eu quiser. Então, essa ideia ela tem que ficar em aberto. Por quê? Porque o usuário que vai trabalhar com o teu programa, ele tem que ter a liberdade de colocar o número que ele quiser. Então, eu não posso botar um número específico, né? Então, eu vou colocar as duas variáveis. Eu vou chamar de num1 e num2. Ora, o que eu posso reservar? Que tipo de número eu posso reservar? Será que eu posso botar um número com vírgula? Será que eu posso botar apenas números inteiros? Então, eu tenho que dizer para a máquina, para ela verificar qual é o número que está sendo inserido. Então, eu vou dizer assim, olha, eu quero que esses números sejam números reais. Números reais. Então, deixa só eu tirar aqui o sublinhado. Sublinhado. Aqui. Tirei o sublinhado, porque não é comando, tá? Então, eu chamei aqui de num1 e num2, que é onde vai reservar na memória os números, certo? Mas professora, eu posso chamar aquele número de um número X ou um número N? Pode. Então, você vai colocar o nome da sua variável do jeito que você quiser. Porém, o ideal é que te dê ideia mais ou menos para que serve aquela variável, né? Então, você tem que nomear de um jeito que você não se perca depois, certo? Bem, então a gente vai agora para o próximo comando. A gente já criou a variável na memória, mas aí a gente precisa dizer para a pessoa, né, o que ela vai fazer. Então, o computador, não adianta só ele reservar na memória, ele tem que se comunicar com a pessoa. Então, você vai colocar uma mensagem para que ele mostre uma mensagem na tela. Então, qual é o comando que vai fazer mostrar essa mensagem? Aí você coloca o comando escreva. O comando escreva.
comando escrevo. E aí a gente abre o parênteses, e se eu quero colocar uma mensagem, eu tenho que colocar entre aspas. Se eu quero imprimir o que está, o valor que está dentro de uma variável, aí eu não preciso botar aspas, eu coloco a própria variável. Então, nesse comandozinho aqui, ó, no escreva, deixa eu... vou colocar aqui, como ele é comando sublinhado, então eu vou dizer qual é a mensagem que eu quero que ele mostre na frente do computador. Então eu vou colocar assim, ó, digite um número. Aí ele vai ser mostrado na tela do computador. Ao lado dele eu posso fazer vírgula e pedir para que a pessoa já insira aquele número nessa variável. Então, qual é a variável que eu quero que armazene? Na 1, nome 1, no caso, certo? Aí, depois que ele colocar nome 1, vai dar Enter, né? Então, vamos por Enter. Aí, você vai fazer outro comando para que ele digite o próximo número. Então, você vai colocar o comando escreva, abre parênteses, abre chaves, aí coloca digite o próximo número, próximo número, dois pontos. E ele vai digitar onde? Ele vai receber na variável nome 2, ponto e vírgula. Então, nós temos aqui o próximo comando, né? Ele vai pedir para que a pessoa digite 2 números, e aí depois ele vai calcular a soma. Então, a gente vai usar a variável, faltou a gente colocar aqui, então vamos acrescentar uma variável onde reserve o cálculo. Então, eu vou colocar mais uma variável aqui, eu tenho 3 variáveis agora. A variável soma, então vamos pôr a variável soma. E a variável soma vai receber o valor. Então, eu vou fazer assim, como é que ela vai receber? Eu vou colocar uma setinha. Esse comando de setinha quer dizer que vai atribuir a essa variável um valor. Qual é o valor? Na verdade, vai ser aquela formulazinha de soma, né? Vou pegar o nome 1, vou colocar o operador de mais, o nome 2, né? E ponto e vírgula. Pronto, ele já vai calcular. Aí, o computador, até agora, ele só está calculando, mas ele não está mostrando para a pessoa que digitou os 2 números, ele não está mostrando o resultado. Eu tenho que fazer com que ele se comunique novamente e mostre o resultado. Então, vamos usar o comando escreva, né? Escreva. Aí, vamos pôr aqui, ó, a mensagem. A soma ou o resultado é 2 pontos. Aí, você vem e coloca aqui ao lado dele a variável soma. Fecha parêntese. Pronto, né? Aqui tá faltando fechar o parêntese também, certo? Então, tá aqui o nosso programinha, ou o nosso algoritmo, ou o nosso conjunto de instruções, que calcula a soma de 2 números. Então, a gente usou o comando início, o comando declare para criar as 3 variáveis, usamos o comando escreva, que é para o computador se comunicar com a pessoa, né, que vai digitar os números. E aí a gente finaliza o nosso programinha. Vamos fazer assim, ó, fim programa, certo? Então, deixa eu só tirar aqui. Quantos passos nós demos? Vou colocar aqui, ó, para a gente compreender quantos passos. Ó, o ideal é deixar só isso aqui, porém, eu vou colocar as linhas, tá? Eu tenho um passo 1, aí eu vou ter passo 2, aí eu vou ter passo 3, passo 4, passo 5, passo 6 e passo 7, né? Só organizar aqui, vamos organizar.
Isso aqui, nosso conjunto de instruções. Vamos por aqui. Ó, aqui são os passos que nós estamos dando. Prontos, foram 7 passos. 7 passos para a gente realizar nosso programinha. Certo, gente? Então, gente, nós vamos finalizar por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.